Espertinho. E quanto é que é? Eu não sei quanto que é, sei lá. Bocatório pro professor Henrique, tá? 3. Bom, ficou claro aqui a ideia, meu querido? 3 abacaçados. Vamos lá. Vamos fazer outra ligação, outro caso, por favor? Confortável? Vamos lá. Segundo caso. Ligação entre o hidrogênio e o oxigênio. Ligação entre o hidrogênio, número atômico 1, e o oxigênio, número atômico 8. Desculpa interromper, mas eu fiquei lembrando do menino. Vai ficar o quê? Hidrogênio número atômico 1 vai ficar como? Vai ficar 1s1, obviamente. Oxigênio número atômico 8. Vai ficar como esse daqui? Vai ficar 1s2, 2s2, 2p4. Aqui eu tenho quantos elétrons na última camada? Eu tenho 1 elétron na última camada e aqui eu tenho 6 elétrons na última camada. Obviamente os dois não dá nem para doar elétrons, nenhum nem outro, né? Por razões óbvias. Então eles têm que compartilhar elétrons. No caso que eu falei, é entre o hidrogênio e o oxigênio. O oxigênio é um ametal, portanto, uma ligação covalente. Mas como? Bom, o oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada. Nós desenhamos ele aqui, olha. 6 elétrons na última camada. Desenhamos essas cadeias assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? Aliás, melhor assim não. Vou fazer de outro jeito. 5, 6 elétrons na última camada, tá bom? Esse átomo, para ser estável... Tchau. Esse átomo, para ser estável, o oxigênio, ele precisa receber 2 elétrons. Bom, eu vou colocar um hidrogênio bem aqui, tá bom? Hidrogênio bem aqui. Esse hidrogênio ele tem um elétron solitário dele. Tudo bem? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que eles vão compartilhar esse elétron aqui. Tá vendo? Então, contando, se nós verificarmos aqui, no que nós vamos perceber? Que o hidrogênio está estável com 2 elétrons e o oxigênio também está estável com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Tudo bem? Perceba que o hidrogênio ele precisa receber 1 e o oxigênio precisa receber 2. Isso aí também é uma ligação covalente. Como é que ficaria essa estrutura? Ficaria uma estrutura assim, entendeu? Aprenda logo uma coisa sobre isso. Observa que, olha o jeito que eu desenhei essa estrutura comparado com a primeira que eu tinha colocado. Eu desenhei ela um pouco encurvada, sabe por quê? Porque esses elétrons livres aqui, eles acabam formando uma estrutura, um polo na cadeia, uma estrutura de ângulo, de modo que ela fica um pouco mais abaixada. Mais tarde, isso vai ser importante para nós diferenciarmos uma molécula polar de uma apolar. Ok? Ficou claro aqui a ideia? Copiei, por favor. Oi? Claro, meu filho. Amanda? Chega cedo amanhã, tá, meu querido? Você já fica comigo amanhã, tá bom? Tá, Larissa? Vocês almoçam onde, meninas? Eu na minha casa. Minha irmã dela. Ela mora no centro. Mas eu tenho rapidinho pra cá. É com uma hora que eu moro aqui, aí eu acho que sai 2 ou 2 e meia. Já? Se caso a molécula fica desse jeito mesmo, eu poderia colocar igualmente colocando aquela estrutura ainda agora, como a outra, colocamos ainda agora. Retifica. Como nós colocamos nas outras ainda agora, daquele jeito, tipo assim. Poderíamos colocar desse jeito também? Você percebeu que... Não, lógico. Sim, desculpa, falta terminar aqui. Eu posso colocar como H2O. Isso aqui, e isso aqui também, se eu colocasse assim, olha, HCl, seria uma fórmula molecular. Fórmula molecular. A fórmula molecular, meninas, a fórmula molecular aqui vai indicar a quantidade de elementos
de cada um dos elementos que existem nessa estrutura. Por exemplo, no caso HCl, o que nós observamos? Que nós temos um hidrogênio ligado com um átomo de cloro. No caso H2O, uma molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio ligados entre si. Ficou claro aqui? Ok. Terceiro caso, bora verificar aqui como é que ficaria a ligação entre os átomos de oxigênio, entre átomos de oxigênio. Esse bicho aqui. Bom, vamos lá. Oxigênio, ele tem 8 elétrons na última camada, então fica bem fácil a configuração eletrônica dele. Vai ficar como esse daqui? Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6. Opa, passei. 2p4. Oxigênio, ele tem o quê? Ele tem quantos elétrons na última camada? Ele tem 6 elétrons na última camada. Ele tem 6 elétrons na última camada. Então ele precisa de 2 para completar o octeto. Oxigênio tem quantos elétrons? Tem 6. Então colocaremos assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na última camada. Colocaremos aqui outro oxigênio, que também tem 6 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como é que ficaria essa ligação? Essa ligação aqui seria por compartilhamento de elétrons. Esses pares eletrônicos aqui, tá vendo? Tá vendo? 2 pares eletrônicos ligados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa ligação aqui nós representaríamos por ligação chamada dupla ligação. O, 2 traços O, onde cada traço indica o par eletrônico compartilhado. Ou finalmente O2. Ou simplesmente, aliás, O2. Tudo bem? Pode representar como O2 também? De forma molecular? Pode. Podemos sempre representar. Isso se chama fórmula molecular condensada, a gente chama. Que mostra apenas a estrutura que existe dentro da molécula. Ok? E quarto e último caso, antes de a gente treinar, que eu falei que a gente vai ter que treinar um pouquinho. Assista, a gente vai precisar de 2 aulas para essa aula, tá bom? A gente vai precisar de 2 aulas para essa aula, já engatando no outro assunto que eu já tinha falado para o senhor, que era ligações, polaridade de ligações e forças intermoleculares. Geometria, polaridade e forças intermoleculares. A gente vai engatar tudo de uma aula só, tá bom? Ligações intermoleculares. Opa, desculpa. Ligações, eu fiquei falando aqui. Eu fiquei pensando agora. A gente vai estudar ligações intermoleculares. O que a gente vai fazer agora é ligação, na verdade. Entre o... fazer a ligação, quarto caso aqui. Ligação entre átomos de nitrogênio. Entre átomos de nitrogênio. Nitrogênio, quem ele é? Nitrogênio tem número atômico 7. Vai ficar que tipo de configuração eletrônica? Vai ficar assim. Nitrogênio atômico 7 vai ficar como? 1s2, 2s2, 2p3. Ele tem quantos elétrons na última camada? Ele tem 5 elétrons na última camada. Então, como é que ficaria isso daqui? Nitrogênio, 5 elétrons na última camada. Ficaria assim. 1, 2, eu vou colocar assim nesse caso, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Nitrogênio, quantos elétrons na última camada? 5. 1, 2, 3, 4, 5 elétrons na última camada. O que vai acontecer aqui, olha, é o compartilhamento. Esse compartilhamento aqui, tá vendo?
8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para todos eles. Representaríamos essa ligação assim, olha. N, 3 traços, N. N tripla N. Ou simplesmente N2. Beleza? Existem 3 coisas que a gente vai estudar nisso aqui, mas a gente vai pegar exercício com calma, que é o que nós chamamos de fórmula eletrônica. Fórmula eletrônica indica os elétrons e os tipos de ligações que existem entre esses elétrons. A fórmula estrutural plana, fórmula eletrônica, que é essa aqui. Deixa eu escrever isso só para ficar claro. Esse aqui eu tenho a chamada fórmula eletrônica. Isso aqui é chamada fórmula estrutural plana. Fórmula estrutural plana. E, finalmente, para esse caso aqui, para o N2, eu tenho a chamada fórmula molecular. Ok? Bom, vamos por partes, né? Como diz o cara lá. Vamos fazer exercício agora.